anos completados esta semana. Glória a Deus. Ontem eu trouxe o abraço do nosso pastor, mas hoje eu quero deixar a minha felicitação aos irmãos. Hoy yo traje el abrazo de mi pastor, pero quiero dejar también la felicitación a los hermanos, Também ao pastor Raimundo también al pastor Raimundo e a todos os obreiros que aqui trabalham. y a todos los obreros que aquí trabajan. Para mim é motivo de muita alegria Para mí es motivo de mucha alegría participar desta festa linda. participar de esta fiesta linda. Sempre vim aqui nos congressos de missões, Siempre vine aquí en los congresos de misiones, mas para mim vir no aniversário da igreja é muito especial. pero para mí venir al aniversario de la iglesia es muy especial. E ver o crescimento da igreja. Y ver el crecimiento de la iglesia. Eu me recordo que vim em 2018, Yo me acuerdo que vine en 2018, aqui estava no chão, aquí estaba el piso, parede pela metade la pared por la mitad e muitas coisas para fazer. y muchas cosas para hacer. E hoje a obra do Senhor já Hoy está avançada. la obra del Señor ya está avanzada. Para a glória do Senhor. Para la gloria del Señor Jesús. Amém? Abra sua Bíblia, por favor. Abre tu Biblia, por favor. Eu estou um pouco temeroso Yo estoy temeroso pela palavra que o Senhor colocou no meu coração. por la palabra que el Señor colocó en mi corazón. Eu vim do Brasil Yo vine del Brasil sem nenhuma palavra até então. sin ninguna palabra hasta entonces. Mas na quinta-feira, Pero el jueves, o grupo de gestos, se assim que fala, el grupo de coreografía, coreografia, o último que apresentou as irmãs que começaram com coreografia. el último que presentaron las hermanas y que comenzaron la coreografía, E Deus deu uma palavra ao meu coração e eu quero transmitir a vocês. y Dios dio una palabra a mi corazón y quiero compartir con ustedes. Amém? Amén. Quero fazer um acordo com você. Quiero hacer un acuerdo contigo. Toda vez que você sentir desejo, Toda pode vez aplaudir, que tú sientas el deseo de aplaudir, mas também glorifique a Deus com a sua boca. pero también glorifica a Dios con tu boca. Amém? Amén. Aplauda o Senhor, Aplauda al Señor, mas também glorifique com a pero boca. también glorifica con la boca. Vamos fazer um teste? Vamos a hacer una prueba. Sim? ¿Sí? Aplauda o Senhor, Aplauda al Señor. mas também glorifique com a boca. Livro do Apocalipse, El libro de Apocalipsis, capítulo número 3, capítulo de número 3 e o verso de número 11. y el verso número 11. Apocalipsis capítulo 3 y el versículo número 11. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Repita, por favor. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Amém, irmãos? Amén, hermanos. Tome seu assento, por favor. Tome su asiento, por favor. Queridos, é fato que Deus criou o homem. Queridos, de hecho, Dios creó al hombre. E na criação do homem, quando Deus fez o homem, Y en la creación del hombre, cuando Dios hace al hombre, do pó da terra, da matéria-prima do pó, del polvo de la tierra, de la materia prima, o que me chama a atenção é que o pó para nada serve. lo que me llama la atención es que el polvo para nada sirve. O pó não presta para nada, El polvo no sirve para nada, a não ser para causar doença, sujeira e tudo a mais. no ser para causar enfermedades, suciedad, nada más. Mas de fato Deus criou o homem do pó da terra. Pero de hecho el hombre creó el hombre del polvo de la tierra. Deus poderia ter criado um ser humano do metal, do ouro, da prata, Dios podía haber creado al ser humano del metal, del oro, de la plata, mas decidiu criar o homem de uma matéria-prima frágil. pero decidió crear al hombre de una materia prima frágil. E sendo frágil, Y siendo frágil, ele sabendo que nós somos frágeis, y él sabiendo que nosotros somos frágiles, mesmo assim ele decidiu nos dar a vida. aún así nos decidió darnos la vida. E você há de concordar comigo Y tú vas a concordar conmigo que a vida é o bem mais precioso que você tem. que la vida es el bien más precioso que tú tienes. Sim ou não? ¿Sí o no? Quanto vale a sua vida? ¿Cuánto vale tu vida? Alguém poderia me dizer? ¿Alguien podría decirme? Tem valor a sua vida? ¿Tiene valor tu vida? Se eu me desse $1 milhão de dólares agora, você daria a sua vida? Si yo te diera $1 millón, ¿tú darías tu vida?
Alguém? ¿Alguien? 100 milhões de dólares? 100 millones de dólares. Ninguém? ¿Nadie? Porque a nossa vida não tem valor Porque nuestra vida no tiene valor para ser comprada. para ser comprada. Tudo que o homem tem é a sua vida. Todo lo que el hombre tiene es su vida. Se você parar para pensar, Si tú paras para pensar, você trabalha, corre, luta por causa da sua vida. tú trabajas, corres y luchas por causa de tu vida. Comprar boa roupa, Comprar alguna ropa, ter uma boa moradia, tener una buena casa, ter uma boa casa, uma boa família. tener una buena familia. Você quer ter tudo bom e do melhor. Tú quieres tener todo lo bueno y mejor. A sua vida Tu vida é a mais importante para es você. lo más importante para ¿Sí ti. o no? ¿Sí o no? Sim. Sí. A vida do ser humano, La vida del ser humano, ele não troca por nada. él no puede cambiarlo por nada. Quando Deus criou o homem Cuando Dios crea al hombre perfeito, perfecto, sem pecado, sin pecado, o homem tinha de tudo para ser feliz com Deus. el hombre tenía de todo para ser feliz con Dios. A estudar a Bíblia Sagrada, Y citando la Biblia Sagrada, você descobre que o homem era para ser imortal. el hombre era para ser Uma inmortal. vez que Paulo vai dizer aos romanos El Pablo va a decir a los romanos que o salário do pecado é que el salario del pecado es a morte. la muerte. Ou seja, se não tivesse pecado, O sea, si no hubiese pecado, não teria morte. no habría la muerte. Era para o homem ser imortal. Era para que el hombre sea inmortal. E se tinha um projeto para dar certo, ser bom, Y si había un proyecto para ser bueno, era Adão e Eva no jardim com era Deus. Adán y Eva en el jardín con Dios. Todos os dias Deus vinha na viração do jardim Todos los días Dios venía en la dirección del jardín e falava com Adão. y hablaba con Adán. Mas houve um dia Pero hubo un día que a serpente engana que Eva la serpiente engañó a Eva e Adão decide pecar. y Adán decide pecar. O pecado entra na humanidade El pecado entra en la humanidad e causa destruição na humanidade. y causa la destrucción de la humanidad. Onde o pecado está, Donde el pecado está, não há vida. no hay vida. Jesus veio para dar vida, disse ele, Jesús vino para dar vida, dijo e él, vida com abundância. y vida con Mas abundancia. o diabo veio Pero el diablo vino para matar, para matar, roubar hurtar e y destruir. destruir. Aonde está Jesus? ¿Dónde está Jesús? Tem vida. Hay vida. Aonde está o Cordeiro de ¿Dónde Deus? está el Cordero de Dios? Tem vida. Hay vida. Aonde está o Espírito Santo de Deus? ¿Dónde está el Espíritu Tem Santo? vida. Hay vida. O pecado veio para destruir a vida do ser humano. El pecado vino para destruir la vida del ser Ele humano. entrou com maldade no coração do Él homem. entró con maldad en el corazón del hombre. Aquilo que era bom aos olhos de Deus Aquello que era bueno a los ojos de Dios passou a ser manchado pelo pecado. pasó a ser manchado por el pecado. O pecado trouxe mancha El pecado trajo una mancha na vida do ser humano. en la vida del ser humano. Mas ainda bem Pero todavía bien que a Bíblia vai me dizer que la Biblia va a decir que Jesus que Jesús nos purifica purifica de todo pecado. todo pecado. O pecado pode te destruir, El pecado no puede destruir, mas Jesus pode te restaurar. porque Jesús puede restaurar. O pecado pode acabar com a sua El vida, pecado puede acabar con tu vida. mas se você quiser hoje, Pero si tú quieres hoy, Jesus pode restaurar você nesta Jesús casa. puede restaurar Ele pode levantar você. Levanta, Ele pode restituir a sua vida. puede restituir tu vida. Se você assim crê. Si tú así crees. O pecado entrou no mundo El pecado entró en el mundo e o pecado causou destruição. y el pecado causó destrucción. Tudo que o homem tinha de bom, Todo lo que el hombre tenía de bueno, o pecado levou. el pecado se lo llevó. Me chama a atenção que o homem passa a ter nada. Me llama la atención que el hombre pasa a no tener nada. Lutamos todos os dias, No tenemos todos los días, mas nada faz sentido pero nada hace sentido se o centro da nossa vida si el centro de nuestra vida não for Cristo. no fue Cristo. Salomão vai dizer Salomón va a decir que tudo nesta vida que todo en esta vida é vaidade. es vanidad. Tudo passa. Todo pasa. O que não passa Lo que no pasa é a palavra do Senhor. es la palabra del Señor Jesucristo. Pastor, Pastor, eu tenho que parar de investir na minha vida. yo tengo que parar de invertir en mi vida. Não. No. Continue investindo, continue trabalhando, Continúa invirtiendo, continúa trabajando, continue estudando, continúa estudiando, continue cuidando do seu ministério, continúa cuidando de tu continue ministerio, cuidando da sua esposa, dos seus filhos, continúa cuidando de tu esposa, tus hijos, mas invista pero invierta naquilo que os olhos não veem, en aquello que los ojos no naquilo ven, que a ferrugem não toca, en aquello que no se puede naquilo que destruir, o ladrão não vai conseguir en aquello pegar.
viene causando destrucción. Ele traz mancha Él trae una mancha da onde Deus fez imagem e semelhança. donde Dios hizo a imagen y semejanza. Quando Deus vai criar um ser humano, Cuando Dios va a crear al ser humano, Ele diz: façamos o homem Él dijo, hagamos al hombre conforme a a nossa imagem nuestra imagen e y semelhança. semejanza. O que é fazer conforme a nossa imagem? ¿Qué es lo que es hacer conforme a nuestra imagen? Na antiguidade acreditava En la antigüedad se creía que uma estátua de um homem ou de um Deus, que la estatua de un hombre o de un Dios, aonde colocava-se aquela estátua, donde se colocaba esa estatua, acreditava que o homem ou Deus se creía que el hombre o Dios estava ali presente. estaban allí presentes. É como se eu colocasse a estátua do pastor Raimundo Es como que si yo colocase la estatua del pastor lá na Raimundo Fortuna. allá en la Fortuna. O pastor Elias vai chegar lá, El pastor Elías llega allá. meu pastor, Mi pastor, vai saudá-lo. ¿cómo está? Você vai ouvir a resposta da estátua? Tú vas a oír la respuesta de la estatua. Imagem é ser semelhante La àquele que te criou. Es ser semejante en aquel que te creó. Quando Deus criou o homem à imagem e semelhança, Cuando Dios creó al hombre a imagen y Ele semejanza, estava dizendo: vai ser semelhante a mim. está diciendo va a ser semejante a mí. Porque o plano de Deus Porque el plano de Dios sempre foi a vida eterna. siempre fue la vida eterna. Para andar com Deus tem que ser semelhante. Para andar con Dios tiene que ser semejante. Para sentir a presença de Deus tem que ser semelhante. Para sentir la presencia de Dios tiene que ser Para semejante. morar com Ele nas mansões celestiais tem que ser Para semelhante. morar con Él en las mansiones celestiales tiene que ser semejante. Eu provo para você. Não tenho amigos que não é semelhante a mim. Yo pruebo para ti, no tengo amigos que no son semejantes a mí. Os seus amigos Tus amigos é semelhante aos seus gostos. son semejantes a tus gustos. Se eu gosto de churrasco, Si a mí me gusta el churrasco, não que eu goste. no que a mí me Eu gusta, sou muito chegado. yo no llego mucho a eso. Juan gosta de ensalada. A Juan le gusta la ensalada. Vai dar certo, Silvio? A ver, Não, né? Eu vou querer churrasco yo voy a querer churrasco e ele y él ensalada. ensalada. Ou seja, para mim andar com o Juan, os nossos gostos têm que ser O sea que para que yo ande con Juan, igual. Para andar los com gustos tienen que ser Cristo, igual. para andar com Cristo, Para andar con Cristo tem que ser semelhante a Ele. tiene que ser semejante. Para seguir a Cristo, Para seguir a Cristo tem que ser semelhante a Ele. tiene que ser semejante. É por isso que Ele disse: Es por eso que él dijo, quem quiser vir após mim, ¿quién quiere seguir en pos de mí? negue-se a si mesmo, Nieguese a sí mismo, negue a sua carne, niegue su carne, negue seus desejos, niegue sus deseos, tome a minha cruz, tome mi cruz e siga-me. y sígame. Seja semelhante ao Cordeiro, Sea semejante a seja semelhante ao Filho de Deus. al Hijo de Dios. A palavra purificar, La palabra purificar, de 1 João 1,7, de 1 de Juan 1:7, quando diz que Jesus veio para purificar os nossos pecados, cuando dice que Jesús vino para purificar nuestros pecados. purificar é trazer, tirar toda impureza, Purificar es sacar toda la impureza, tornar limpo novamente. volverlo limpio nuevamente. Uma vez que o pecado manchou o homem, Una vez que el pecado manchó al hombre, Jesus veio limpando com o seu sangue Jesús vino limpiando con su sangre toda a mancha do pecado. toda mancha del É pecado. por isso que Paulo vai dizer: Es por eso que Pablo va a decir, aonde abundou o pecado, ¿a dónde abundó el pecado? superabundou a graça. Sobreabundó la gracia. Aonde o pecado ¿A chegou, dónde el pecado a llegó? graça chegou e levantou. La gracia llegó y levantó. Aonde o pecado ¿A destruiu, dónde el pecado destruyó? a graça entrou e trouxe restauração. La gracia entró y trajo É por restauración. isso que você está aqui essa noite. Es por eso que tú estás aquí en esta E a noche. graça te alcançou. Que la gracia te E a alcanzó. graça te restaurou. Que la gracia te restauró. E a graça te colocou de pé na presença do Que la gracia te Senhor. colocó de nuevo en la presencia del Señor. Aleluia. Dito isso, Dicho esto, o texto que lemos em Apocalipse el texto que hemos leído en Apocalipsis, é escrito pelo apóstolo João. escrito por el apóstol Juan. O apóstolo João escreveu 3 epístolas El apóstol Juan escribió 3 epístolas. e o livro de Apocalipse. Y el libro de Apocalipsis, No capítulo 3, del capítulo 3, nós encontramos ele falando para a igreja de Filadélfia. nosotros encontramos hablando él para una iglesia de Filadelfia. E no texto que lemos, no capítulo 3, verso 11, Y en el texto que hemos leído en el capítulo 3, verso 11, ele começa dando um alerta él comienza dando una alerta para os leitores da carta. para los lectores de la carta. Ele começa dizendo: eis que cedo venho. Él comienza diciendo que yo vengo pronto. É uma frase ou uma palavra Es una frase, una palabra que Jesus está dizendo à igreja. que Jesús está diciendo para la Não é iglesia. o homem João que está No dizendo, es el hombre Juan que está diciendo, mas é a palavra de Deus que está sendo proferida por ele. pero es la palabra de Dios que está siendo proferida por él. Eis que cedo venho. Es que yo vengo pronto. O que isso quer dizer, pastor?
decir eso, pastor? É Jesus dizendo: Es Jesús diciendo, eu estou às portas. yo estoy a las puertas. Uma coisa que me chama a atenção nos nossos dias: Una cosa que me llama la atención en estos días, já não pregamos mais sobre arrebatamento dos nossos púlpitos. que ya no predicamos más sobre Já não arrebatamiento de los falamos púlpitos, mais que Jesus está voltando. que ya no decimos más que Jesús está volviendo, Já não ensinamos mais nessa escola bíblica dominical ya no enseñamos más en la escuela bíblica que dominical, nós somos a noiva que nosotros somos la novia e o noivo está vindo buscar a y igreja. el novio está viniendo a buscar a la iglesia. Mas hoje eu quero lembrar a você: Pero hoy te quiero acordar, Jesus está voltando a buscar Jesús está volviendo a buscar uma igreja salva, lavada, remida pelo sangue do por Cordeiro. la sangre del Cordero. Glória! Gloria. Apocalipse 22 e 20 Apocalipsis 22 y 20 vai dizer: aquele que testifica estas coisas va a decir que aquel que testifica estas cosas dice: dice, certamente cedo venho. ciertamente pronto vengo. Ora vem, Ahora viene Senhor Jesus. el Señor Jesús. Hebreus 10:37. Hebreos 10:37. Porque ainda um pouquinho de tempo, Porque aún un poquito más o que há de vir y virá el que ha de venir vendrá e não y tardará. no tardará. Eu digo: Yo digo, Jesus está voltando. Jesús está volviendo. Jesus está voltando. Jesús está volviendo. Jesus está voltando Jesús está volviendo para encontrar com a sua igreja que está aqui para hoje. encontrar con su iglesia. Pergunto a você, Yo te pregunto a ti, não precisa me responder: no necesitas responderme. como está a sua vida? ¿Cómo está tu vida? Como está a sua vida com Deus? ¿Cómo está tu vida con Dios? Se a trombeta tocar agora, Si la trompeta suena ahora, aonde você estará após a trombeta tocar? ¿a dónde tú estarás después de que la trompeta suene? O que me chama a atenção, Lo que me llama la atención, se você olhar para um casamento, si tú miras fuera, un matrimonio, a noiva fica ansiosa no altar, la novia va a quedar ansiosa allá en el altar, não dizendo: o noivo fica ansioso o no altar, el novio queda ansioso en el altar, para a noiva entrar. para que la novia entre. Sim ou não? ¿Sí o no? Os noivos ficam lá com o coração todo Los novios quedan con el corazón así todo acelerado, querendo que a noiva entre. queriendo que la novia A entre. noiva entra com o véu sobre o seu rosto. La novia entra con el velo sobre su rostro. A ansiedade dos noivos de ver um outro. La ansiedad de los novios verse uno al otro. Nós temos ansiedade por um aparelho de celular que compramos. Nosotros tenemos ansiedad por el aparato de celular que compramos. Nós temos ansiedade por um carro que vamos comprar no final do ano. Nosotros tenemos ansiedad por el carro nuevo que compramos. Nós temos ansiedade por uma viagem que está marcada. Tenemos ansiedad por un viaje que ya está marcado. Nós temos ansiedade por um instrumento novo que vai chegar. Nosotros tenemos ansiedad por un instrumento nuevo que va a llegar. Temos ansiedade por um salário melhor. Tenemos ansiedad por un salario mejor. A minha pergunta que faço é: Pero la pregunta que yo hago es, e a ansiedade pela volta do ¿y Cordeiro? la ansiedad por la vuelta del E a Cordero? ansiedade que está esperando Jesus voltar? ¿Y la ansiedad por la esperar a Jesús Ora volver? vem, Senhor Jesus! Ahora ven, Señor. Ora vem, Senhor Jesus! Ahora ven, Señor Jesús. O apóstolo João continua o texto dizendo: El apóstol Juan continúa el texto diciendo, guarda o que tens. guarda lo que tienes. Algumas versões vai dizer: Algunas versiones va a decir, conserva conserva o que tens. lo que tienes. E essa palavra conservar Y esta palabra conservar é um ato de cuidar, es un acto de cuidar, proteger, proteger, amparar. amparar. Aí eu pergunto: Ahí yo te pregunto, por que João escreve para os homens ¿por qué que Juan escribe para los hombres dizendo guarda o que tens, diciendo retén lo que tienes? sendo que o pecado levou tudo que o homem tem? Siendo que el pecado llevó todo lo que el hombre tenía. Porque o que o homem tinha lá no jardim do Éden, Porque lo que el hombre tenía allá en el jardín del Edén, o pecado destruiu, el pecado destruyó, que era a intimidade, que era la intimidad, que era a comunhão, que era la comunión, que era o contato. que era el contacto. Aí como é que João vem dizendo no Apocalipse? Como é que João vem dizendo no Apocalipse? Como Juan viene diciendo en el Apocalipsis, Guardar o que tem, guarda lo que tienes. sendo que o pecado leva tudo que você tem. Siendo que el pecado lleva todo lo que O tú tienes. pecado deixa o homem na miséria. El pecado deja al hombre en la O miseria. pecado deixa o homem abatido no monturo. El pecado deja al hombre abatido. E João vem dizer: guarda o que tem. Y Juan dice, guarda lo que tienes. Eu fiquei pensando nesse texto. Yo quedo pensando en ese texto, O que é que o homem tem para guardar até Jesus voltar? ¿qué es lo que el hombre tiene para guardar hasta que Jesús vuelva? Quando você aceitou a Cristo, Cuando tú aceptaste a Cristo, levantou a sua mão, levantaste tu mano, veio à frente, viniste al frente, alguém orou por você, alguien oró por ti, você foi discipulado, tú fuiste discipulado, desceu as águas do batismo, descendiste las aguas del bautismo você ganhou um tesouro que você nem imagina. y tú ganaste un tesoro que tú ni E imaginas. aqui eu quero pregar. Y aquí es donde yo quiero predicar. Primeiro bem que o homem possui
Primeramente el hombre posee. Primeiro bem que o homem possui, Primeramente el hombre posee o amor de Deus em seu Filho Jesus. el amor de Dios en su Hijo Jesús. Não, você não entendeu? No, tú no me entendiste. Primeiro bem que você possui, aí sentado, Lo primero que el hombre tiene é o amor de Deus em Cristo Jesus. es el amor de Dios en Cristo Jesús. João 3,16. Juan 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira Porque Dios amó el mundo de tal manera que deu o seu único que Filho envió a su único Hijo para morrer, para morir, para ter aquele que nele crê, para que todo aquel que en él cree não pereça, no se pierda, mas tenha vida eterna. mas tenga vida eterna. Jesus Jesús morreu por mim e por você, murió por ti y por mí, efeito de um amor, y es hecho de un amor, causa de um amor. por causa de un amor. De quem? ¿De quién? De Deus. De Dios. O primeiro bem que você possui é o amor de Lo Deus. primero que tú tienes de Dios es el amor. É o amor de Deus na sua vida. Es el amor de Dios en tu Quando vida. você acorda pela manhã, Cuando tú despiertas en la mañana, você não acordou porque você é bonito, tú no despertaste porque eres bonito. não acordou porque você é forte, No despertaste porque eres fuerte. você acordou porque o amor de Deus te guardou até ali. Tú despertaste porque el amor de Dios te guardó hasta ahí. Você não chegou aqui hoje Tú no llegaste aquí hoy porque o pastor Raimundo pediu para você vir, porque el pastor Raimundo insistió para que tú porque vengas. os missionários do Brasil estão Porque aqui. los misioneros de Brasil están aquí. Você chegou aqui Tú hoje llegaste aquí hoy porque o amor de Deus te sustentou até porque aqui. el amor de Dios te sustentó O hasta amor aquí. de Deus te guardou até aqui. Dios te guardó hasta aquí. Aleluia. Eu acho lindo, Yo veo muy lindo porque Paulo aos Efésios vai dizer porque Pablo a los Efesios va a decir que Deus, que Dios, na sua infinita graça, en su infinita gracia, nos escolheu. nos escogió. Eu pergunto a você, Yo te pregunto a ti, quem é que escolheria a gente? ¿quién es que nos escogería? Eu não me escolheria para ser salvo. Yo no me escogería para ser salvo. De tamanha maldade que já fiz. De tanta maldad que yo ya Quem é hice. que escolheria eu para ser salvo? ¿Quién escogería a mí para ser A não salvo? ser o amor de Deus. A no infinito ser el amor de Dios, su infinito amor. Deus escolheu você para ser salvo. Dios te escogió a ti para ser A salvo. escolha de Deus La elección de não Dios está baseada nos seus bens. no está basada en lo que A tienes. escolha de Deus La elección de Dios não está baseada nas suas qualidades. no está basada en tus vanidades. A escolha de Deus La elección de Dios não está baseada nos teus no talentos. está basada en tus talentos. A escolha de Deus La elección de Dios é baseada, é fundamentada es basada, fundamentada no seu infinito amor en su infinito por mim, amor. por você. Por ti y por mí. Eu fui escolhido porque sou bom, Yo não. no fui escogido porque soy bueno, no. Você foi escolhido porque o amor de Deus, Tú fuiste escogido porque el amor de Dios Ele te achou no meio da lamaçal do te pecado. halló en el medio del pecado. Não é porque você tem talento, No es porque tú tienes talento, não é porque você canta bonito, no es porque tú cantas não bonito, é porque você prega bem, no es porque tú predicas bien, é porque o amor de Deus te encontrou. es porque el amor de Dios te encontró. Você estava lá no meio dos bares, Tú estabas allá en el medio de los bares, das festas. allá en las fiestas, bebiendo. Ele olhou para você e disse: Eu escolho ele. Y él miró para ti y dijo, yo lo escojo a él. Eu escolho Juan. Yo escojo a Eu escolho Beth. yo escojo a Eu Ben, escolho Ciro. yo escojo a Silvia. Mas quem sou? A Bíblia diz: Quem é o homem para que o Senhor lembre dele? La Biblia dice, ¿quién es el hombre para que el O Señor se homem não acuerde é de él? nada. El hombre no es O nada, homem é pó. el hombre es polvo. Mas o amor de Deus te escolheu. Pero el amor de Dios te escogió. Lembramos dele A veces nos acordamos de él quando estamos tristes, cuando estamos tristes, quando algo deu errado, cuando algo dio, quando algo não deu certo, cuando algo no estuvo bien, a empresa não vai bem, cuando la empresa no está bien, o trabalho não vai en bem. el trabajo no está Aí bien. você lembra do Espírito Santo, Ahí tú te acuerdas del Espíritu Santo, quando na verdade cuando la verdad o Espírito Santo tem que estar conosco todos os el dias. Espíritu Santo tiene que estar con É nosotros o todos los días. amigo de todas as Es horas. un amigo en todas las horas. Isso é ser cheio do Espírito. Tú tienes que ser lleno del Espíritu Santo. Pastor, faz tempo que eu não sinto a presença dele. Pastor, hace tiempo que yo no siento su presencia. Faz tempo que não ouço a sua voz. Hace tiempo que no escucho su voz. Aproveita hoje. Aprovecha hoy. Abre bem a tua boca. Abre bien tu boca. Busque a presença do Espírito hoje. Busca la presencia del Espíritu. Sai daqui cheio. Sal de aquí lleno. Sai daqui renovado. Sal de aquí renovado. Sai daqui batizado no Espírito. Sal de aquí bautizado en el Espíritu.
terceiro bem El tercer bien é que Ele nos deu o seu Espírito. es que Él nos dio su Espíritu. Aonde está o povo de Deus? ¿A dónde está el pueblo de Dios? Ali está o Espírito de Deus. Ahí está el Espíritu de Dios. Aonde está a igreja do ¿A Senhor? dónde está la iglesia del Señor? Ali está o Espírito de Deus. Allí está el Espíritu de É Dios. o Espírito que convence o homem do pecado e Es da el justiça Espíritu que convence al hombre del pecado y de justicia e do juízo. y de juicio. É por causa do Espírito de Es Deus por causa del Espíritu de Dios que o homem é salvo. que el hombre es salvo. Não existe boa No palavra, existe una palabra, não existe boa oratória. no existe buena Se não oratoria. tiver a ação do Espírito Santo, Si no hubiese el Santo se Espíritu, houve salvação, si hay é salvación, porque o Espírito está es trabalhando. porque el Espíritu está Se houve trabajando. renovação, Si hay renovación, é porque o Espírito está es porque el trabalhando. Espíritu está Se trabajando. houve batismo com o Espírito Santo, Si hay bautismo con el é Espíritu porque o Santo, Espírito está es porque el trabalhando. Espíritu está Se a trabajando. obra da Bolívia chegou aos 20 anos, Si la obra de é porque o Espírito está es porque el trabalhando. Espíritu Santo está trabajando. A negligência humana La negligencia humana acha que é por causa do seu talento. piensa que por su talento, Quantos homens na Bíblia ¿cuántos hombres en la Biblia que se vangloriaram, que se han vanagloriado, pegaram a glória para si, agarraron la gloria para sí mismos, quando a glória era de Deus? cuando la gloria es de Dios? Mas aonde o Espírito Santo está, Pero ¿dónde el Espíritu Santo está? o Espírito tem liberdade para trabalhar. El Espíritu tiene libertad para trabajar. É ensaio do ciclo de oração. En el ensayo del ciclo de oración, O Espírito Santo batiza. el Espíritu Santo O bautiza, Espírito Santo opera. el Espíritu Santo É opera. ensaio dos jovens e El adolescentes. ensayo de jóvenes y O adolescentes, Espírito Santo el opera. Espíritu Santo É opera. ensaio do grupo de El coreografia. ensayo del grupo de O coreografía, Espírito Santo el opera. Espíritu Santo É opera. reunião de El obreiros. reunión de O obreros, Espírito Santo el opera. Espíritu Santo opera. É culto de ensino. culto de O enseñanza, Espírito Santo el opera. Espíritu Santo opera. Porque a glória não é nossa. Porque la gloria no es nuestra. A glória é do Senhor Jesus Cristo. Agora o Senhor glorifica o Senhor. O nosso erro Nuestro ego é tentar es intentar achar que somos alguém, pensar que somos alguien, que não dependemos do Espírito, que no dependemos del Espíritu, a ponto de não lembrarmos dele. a punto de no acordarnos de Él. Entenda algo: Entienda algo, a palavra de Deus la palabra de Dios é o nosso alimento. es nuestro alimento. Não há possibilidades No hay posibilidad do ser humano de que el ser humano ser cheio do Espírito sea lleno del se Espíritu não for pela palavra. si no fuera por la palabra. Eu me recordo Yo me acuerdo que meu filho, que mi hijo, quando estava começando a sua introdução alimentar, cuando estaba comenzando a alimentarse, a gente ia dar para ele coisas saudáveis, nosotros le íbamos a dar cosas saludables, legumes, arroz, feijão, legumbre, frijol, arroz, e ele não aceitava muito. y él no aceptaba mucho. Mas se você desse um chocolate, Pero si tú le dabas un chocolate, se lambuzava. él se mezclaba, se ensuciaba todo. Eu até entendo ele. Y yo todavía no entiendo a O él, chocolate é mais gostoso. porque el chocolate es muy bueno. Quem gosta de chocolate aqui, levanta a ¿Quién le mão. gusta el chocolate? Levanta la mano. Sim, muito bueno. Sí, sí, muy bueno. Só que o chocolate não sustenta. Solo que el chocolate no sustenta. Você pode saciar momentaneamente. Tú puedes saciarte Se momentáneamente. você viver só de chocolate doce, Si tú vivieses solo de chocolate, logo você adoece e morre. luego tú vas a enfermar. O que sustenta Lo que sustenta é a comida, es la comida, é o alimento, es el alimento que dá sustância. que da sustancia. Assim é a igreja. Así es la iglesia. O que sustenta Lo que sustenta não são as novidades. no son las novedades. O que sustenta Lo que sustenta não são as no tecnologias. son las tecnologías. O que sustenta Lo que sustenta não são os novos modos de culto, os novos jeitos de culto. no son las nuevas formas de culto. O que sustenta a igreja Lo que sustenta la é iglesia a pregação da sua palavra. es la predicación de sus O que palabras. sustenta Lo você que te sustenta é a palavra do es Senhor. la palabra del Señor. É a palavra do Es la Senhor. palabra del A Señor. fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir, pastor. Ouvir o quê? Hasta oír que A palavra. la palabra. Você só consegue ser cheio do Espírito Tú solo consigues ser lleno del Espíritu quando você ouve e lê a palavra. cuando tú escuchas y lees la palabra. Pense comigo. Piensa conmigo.
se você não se alimentar, si tú no te alimentas, se você não come, si tú no comes, se você não bebe, si tú no bebes, você vai ficar forte ou fraco? tú vas a quedar fuerte o débil. Forte ou fraco? Fuerte o débil. Dígame. Dígame. Fraco. Débil. Assim é a palavra. Así es la palabra. Se você não se alimenta, Si tú no te alimentas, a carne fica forte la carne queda fuerte, e o espírito pero el espíritu não tem espaço para trabalhar. no tiene espacio para trabajar. É por isso que tem muitos, é por isso que Paulo vai dizer: Es por eso que Pablo va a decir, há entre vós haya entre vosotros, muitos fracos hay muchos entre ustedes, muchos y débiles doentes, y enfermos, e muitos que já y muchos que ya duermen, porque está faltando a palavra. porque está faltando la palabra. O terceiro bem que você tem El tercer bien que tú tienes é o Espírito de Deus sobre a tua es el vida. Espíritu de Dios sobre tu vida. O quarto, vamos para o quarto, Vamos para el cuarto, e eu encerro. y yo voy a cerrar. O quarto bem que o ser humano possui, El cuarto bien que el ser humano posee, ou tem que possuir, o tiene que poseer, é a esperança da volta de Cristo. es la esperanza de la vuelta de Cristo. O primeiro é El primero es amor, amor de Dios. O segundo é El segundo es a justificação do Filho. la justificación del Hijo. O terceiro é El tercero es Ele nos deu o seu el Espírito. nos de su Espíritu. E qual é o quarto bem que o ser humano tem? ¿Cuál es el cuarto bien que el ser humano tiene? A esperança La esperanza de Cristo volta. de que Cristo vuelve. Sabe o que é ser esperançoso? ¿Sabe qué es tener esperanza? Silvio, Silver, é ir trabalhar es ir a trabajar no alto, no Ya. carro, em carro, en el auto, em ônibus, en ómnibus, sentado sentado e esperançoso pela volta de y Cristo. esperando ahí la vuelta de Cristo. Pode ser hoje, Puede ser hoy, pode ser agora. puede ser ahora. Veio a oportunidade de pecar. Viene la oportunidad de pecar Você recusa o pecado. y tú rechazas el pecado. Não porque o pastor Raimundo vai ficar irritado. No porque el pastor Raimundo se va a enojar, Não porque você vai ficar em disciplina. no porque tú vas a quedar en disciplina, Não porque vai deixar de cantar no departamento. no porque vas a dejar de cantar en un Não departamento, porque vai deixar de pregar ou de tocar. no porque vas a dejar de predicar. Você recusa o pecado Tú rechazas el pecado na esperança en la esperanza da trombeta de tocar. que la trompeta E suene você subir para morar com y o se Senhor. sube para vivir con el Señor. É essa esperança Es esta esperanza que precisamos ter diariamente que necesitamos tener nos diariamente nossos corações. en nuestros corazones. Aleluia. Atos capítulo de número 1, verso 9. Hechos capítulo 1, verso 9. Depois de ter dito isto, Después de haber dicho esto, Jesus foi elevado às alturas, Jesús fue elevado a las alturas à vista de todos, a vista de todos e a nuvem y una nube o cobriu. lo cubrió. Verso 10. Verso 10. E estando eles com os olhos fixos no céu, Y estando ellos con los ojos fijos en el cielo, enquanto Jesus subia, cuando Jesús subía, eis que dois homens vestidos de es que branco dos hombres vestidos de blanco se puseram ao lado se deles pusieron al lado de ellos e lhes y les disseram: dijeron: Homens da hombres Galileia, de Galilea, por que vocês estão olhando para as ¿por alturas? qué ustedes miran para las alturas? Este Jesus que foi levado Este Jesús que fue llevado do meio de vocês del medio de ustedes para o céu para el cielo, virá como vocês os viram subir. volverá como ustedes